Fala pessoal, beleza? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui para explicar o que foi que aconteceu entre mim e o candidato Helder Barbalho, candidato a governador do estado do Pará. Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês pela produção aqui, cabelo bagunçado, roupa a camisa que eu tava dormindo, porque eu não tive tempo de me produzir, eu também não quis me produzir, eu quis gravar logo esse vídeo aqui para explicar para todo mundo o que foi que aconteceu. Acabei de chegar da delegacia também, então não tive tempo de fazer nada, tá? Mas vamos lá, direto ao fato. O que aconteceu foi o seguinte, hoje, né, feriado, resolvi acordar mais tarde, tava dormindo, então, quando começou um barulho muito alto aqui de carro-som e pessoas falando, gritando, a minha mãe tava na porta da casa também, e eu levantei e vi que estava acontecendo uma carreata do candidato Helder Barbalho. E o próprio candidato Helder estava presente na carreata. Então, tinha um apoiador dele aqui, eu não sei se é candidato também, enfim, não sei, que estava junto com a minha mãe, falando para ela, dando algumas instruções para ela do que fazer. Tipo, olha, a senhora vai sair da sua casa, a senhora vai dar um aperto de mão, aquele sorriso, um abraço e tudo mais, explicando o que era para ela fazer quando o Helder chegasse até ela, prometendo que traria o candidato até ela para poder dar um abraço nela. Então, foi nessa hora que eu tive a brilhante ideia, porém infeliz também, infeliz não de eu estar errado, mas infeliz porque eu não imaginei que fosse tomar toda a proporção que tomou, de fazer um story, que quem ainda não viu, se quiser pausar aqui o vídeo, dar uma olhada lá no story, vai entender. Eu fiz um story dizendo que se o candidato viesse até a porta da minha casa mesmo, eu ia fazer uma pergunta para ele, uma pergunta ácida, dar uma zoada nele. Queria perguntar para ele como é que estava o dinheiro da Sudam, que todo mundo sabe aí da situação que envolve a família dele, a Sudam, e também queria perguntar como é que ele ia se livrar das acusações que foram feitas contra ele na Operação Lava Jato. Então, beleza, ele veio até a minha porta. Eu tava com 2 celulares na minha mão. O celular da minha mãe, que ingenuamente pediu para que eu batesse uma foto dela com o candidato, e o meu celular para eu poder fazer a pergunta. O objetivo era eu fazer a pergunta ao vivo no meu Facebook. Só que o celular deu uma travada na hora lá e eu não consegui abrir o aplicativo do Facebook. Então eu acabei fazendo pela câmera direto, que é uma outra coisa que eu me arrependo muito, infelizmente. Mas eu abri a câmera e bati a foto primeiro da minha mãe e tal. E aí depois eu cumprimentei ele, perguntei assim, candidato, posso fazer uma pergunta pra você? E ele disse assim, pode, claro, tal. Aquele sorrisão solícito pra caramba, sabe? De político. E aí eu falei, beleza, então, eu vou gravar. Aí ele, tá ok. Aí ele começou a olhar pro meu celular, eu dei o play. E eu falei assim, galera, a gente tá aqui com o candidato Helder Barbalho, candidato ao governo do estado do Pará. Aí ele, e aí, tudo bem, pessoal? E eu mandei a pergunta pra ele, falei assim, candidato, eu quero saber primeiro, como o senhor vai se livrar das acusações da Lava Jato? E como é que tá o dinheiro da Sudam? Quando eu falei isso, ele começou a fazer ouvido de mercador e fingir que não estava me ouvindo. E também falar por cima de mim, para que o vídeo ele não captasse o que eu estava dizendo. Começou a falar alto, não sei o que, tudo bem e tal, um abraço, não sei o que. Bateu no meu peito e aí virou de costa. Aí eu dei o stop na gravação. Quando eu dei o stop, o candidato virou para mim, me agarrou pelo braço, eu estava fora de casa, mais ou menos na calçada, uns 2 metros da minha porta. E aí o candidato me agarrou pelo braço com força e gritou para os seguranças dele, pega o celular dele, toma o celular dele. O candidato me agarrou pelo braço. Eu consegui no primeiro momento me desvencilhar e correr para dentro de casa. Só que o candidato correu atrás de mim e me agarrou novamente pelo braço, já dentro da minha casa. Me agarrou pelo braço e alguns seguranças invadiram a casa junto com ele. Assim, mais ou menos uns 4 ou 5 seguranças invadiram a casa. Eu tava muito preocupado porque minha mãe é hipertensa, tem problema de coração e ela tava no meio da confusão. O candidato tava empurrando ela porque ela tava tentando me proteger. O candidato tava empurrando ela pro lado, e ela gritando, eu tenho problema de coração, e o candidato não queria saber, ele tava segurando o meu braço, me pressionando, e com a outra mão dele, ele tava tentando tomar o celular da minha mãe que tava na minha mão. Ele nem sabia qual era o celular que eu tinha feito a gravação.
porque ele tava tentando tomar o celular da minha mãe que não tinha nada a ver com a gravação. Aí o cara, o candidato começou a gritar pro segurança, tira o outro celular da mão dele, tira o outro celular da mão dele. Aí eu comecei a falar, não, gente, para, eu apago a gravação. Eu comecei a ficar com medo, porque os seguranças começaram a fazer muita força, eu percebi que eu não ia dar conta, eram 4 pessoas, mais o candidato. Aí eles começaram a gritar, toma o celular, não sei o que, me xingar, filho de não sei o que, seu não sei o que, começaram a me xingar. E eu não via nenhuma viatura da polícia, não via nada, eu comecei a ficar com medo. Então o que eu fiz? Eu peguei o celular que estava na minha mão direita, que era o meu celular, onde de fato eu tinha feito a gravação, e arremessei para os fundos da minha casa, com a intenção de que o celular se perdesse em alguma brecha, caísse por algum lugar e eles não conseguissem encontrar. E aí eu arremessei o celular. Nessa hora um dos seguranças dele correu atrás para pegar o celular que eu tinha arremessado. Enquanto isso eu continuei ali no meio que uma briga corporal com o Helder, para ele não arrancar o celular da minha mão, na minha mão esquerda. Vou até mostrar aqui pra vocês, não sei se vai dar pra ver, porque enfim, o celular que eu tô gravando também não tem uma nitidez muito boa, mas assim, ficou uma bolha de sangue aqui, ó. Dá pra ver malmente, né? Ficou 2 bolhas de sangue aqui na minha mão, tamanha a força que eu fiz pra tentar manter o celular da minha mãe seguro. Mas eu não consegui, fui vencido pela força dele e dos seus seguranças, e o próprio candidato, Helder Barbalho, arrancou o celular da minha mão. Ele tirou o celular da minha mão, o celular da minha mãe tirou da minha mão, e o outro segurança passou correndo pela porta dizendo assim, bora embora que eu já peguei o outro celular. E aí beleza, saíram correndo. E aí ficaram alguns militantes do candidato aqui na minha porta me xingando, assim, uma galera, muita gente mesmo, tipo umas 30 pessoas, me xingando, gritando, me chamando de várias coisas e tudo mais e tal. E o candidato sumiu no meio da multidão. E nessa hora, graças a Deus, apareceram 2 policiais militares, que eu queria agradecer aqui de coração à Polícia Militar pelo apoio. Os policiais, no primeiro momento, até que ficaram um pouco preocupados com a situação, mas depois se mostraram bastante imparciais. Então, assim, apesar de estarem fazendo a escolta da carreata, eles se mostraram muito imparciais, e eu queria, de fato, dar um mérito aos policiais. Infelizmente não consegui ver os nomes, estava muito nervoso também, mas eu queria agradecer aqui de coração ao apoio deles. E aí o policial perguntou o que tinha acontecido, eu expliquei tudo, e aí ele disse pra mim que ia tentar reaver meu celular, e que era pra eu entrar, né, pra eu tomar cuidado, não sei o que. E eu comecei a me alterar também, né? Eu falei assim, olha, isso é flagrante, isso que você está ouvindo aqui é uma denúncia de flagrante delito, você tem que fazer alguma coisa agora. E um amigo meu, que é vizinho aqui, tá rolado, viu toda a situação, ele começou a fazer pressão nos policiais também, falando assim, olha, gente, vocês têm que ir atrás do celular agora, o que o candidato fez é crime, ele invadiu a casa, ele roubou o celular, isso é roubo, vocês têm que ir atrás do celular agora. E aí os policiais, mas é muita gente, a gente não vai conseguir meio que furar a multidão aí pra ir atrás do celular agora, então eu vou tentar ir atrás do celular agora e você fica em segurança. Preocupados também com a minha segurança. E eu disse pra ele, não, vamos, eu vou na viatura, eu consigo identificar as pessoas que fizeram isso, eu vou dentro da viatura e tal. E aí eu pedi para um amigo meu, falei, anota o número da viatura. Aí o policial falou assim, não, vamos lá, entra aí na viatura e a gente vai pegar o seu celular. Nisso, antes de eu entrar na viatura, chegaram seguranças do Helder, novamente, começaram a bater foto de mim. Isso é uma coisa que me deixou muito preocupado, porque, enfim, né, a gente sabe que as pessoas são muito poderosas e, enfim. Começaram a bater foto de mim, começaram a bater foto da porta da minha casa, falando, me ameaçando, falando assim, olha, toma cuidado, só te falo, toma cuidado, porque tu não sabe com quem tu tá mexendo, toma cuidado, não sei o que, e outras ameaças que eu não vou repetir aqui porque são muito pesados. E aí os policiais perguntaram o que tinha acontecido, aí os seguranças começaram a falar que eu quis tumultuar. Olha, ele quis tumultuar, quis gravar aí, fez vídeo do candidato, não sei o que, e tudo mais. Aí o pessoal pegou o celular dele. Então, os próprios seguranças do candidato admitiram que o meu celular foi roubado pelo candidato Helder Barbalho e pelos seus seguranças. Aí os seguranças falaram isso e os policiais perguntaram, mas aonde está o celular? Aí ele falou, não está com a gente, está lá para frente, é muita gente, a gente não sabe com quem tá, mas está lá para frente. Aí eu falei, beleza, eu quero só o meu celular.
se vocês pegarem meu celular de volta, eu não vou fazer boletim de ocorrência e não vou, eu apago a gravação na frente de vocês. Aí o cara mandou calar a boca, falou que não sei o que não sei o que e tal, continuou me ofendendo. E nessa hora eu entrei na viatura. Estava presente na carreata também o candidato a deputado federal, eu acho, o Joaquim Campos, famoso, né? Joaquim Campos, que quando eu entrei na viatura apareceu também. Ele veio e perguntou com quem tinha acontecido a situação. Com quem foi que aconteceu a situação? Quando ele me viu dentro da viatura, ele falou, foi com esse garoto que aconteceu? Aí ele começou a meio que chamar minha atenção, entendeu? Ele falou assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode ofender as pessoas, não sei o que e tudo mais. Falei assim, olha, candidato, eu não ofendi ninguém, eu fiz uma pergunta que é um processo que ele responde que não corre em segredo de justiça, é público. Então todo mundo tem conhecimento e todo mundo pode indagá-lo, eu não sou um eleitor dele, ele tem que responder minhas perguntas. E o Joaquim Campos falou assim, mas você quis tumultuar, não sei o que, não sei o que. Falei assim, olha, se alguém aqui cometeu algum crime, fez alguma coisa errada, foi o candidato. Porque ele invadiu a minha casa. Segundo a Constituição, a casa é um asilo inviolável. Então o candidato e seus seguranças cometeram um crime de invasão da minha casa. E aí o Joaquim Campos, ele desistiu de continuar me indagando. Falou assim, o garoto ainda quer discutir lei uma hora dessa, não sei o quê. E aí saiu da janela da viatura e foi embora. Mas desejou boa sorte, disse que era para eu ir atrás dos meus direitos, me cumprimentou e foi embora. Aí tá, eu continuei na viatura, insistindo a todo tempo que os policiais fossem atrás dos seguranças do candidato para pegar o meu celular, mas os policiais dizendo que ia ser muito perigoso, que eles estavam cercados de muita gente, e de fato era muita gente, e que eu poderia ser agredido, que eles não tinham contingente suficiente para garantir minha segurança, já que eram só 2 policiais. Eu até concordo, foi muito prudente a interpretação da situação do policial, do tenente que estava fazendo a minha escolta, digamos assim. E ele falou, não, a gente vai te levar até a delegacia e depois eu volto e tento pegar o teu aparelho celular. Então foi o que aconteceu. Eu fui conduzido até a delegacia. Chegando lá na delegacia, me levaram direto para falar com o delegado. E o delegado começou a me indagar o que tinha acontecido. Eu disse para ele e tudo mais. Já muita gente já sabia da situação. Um coronel já havia ligado pro tenente dentro da viatura, falando assim, ô tenente, você que tá com o garoto, o que foi que aconteceu e tudo mais. E o tenente explicando para ele, olha, aconteceu isso, isso e isso. O rapaz afirma que o candidato mesmo roubou seu celular, pegou o celular da mão dele, invadiu a casa dele e tudo mais. E eu falando no fundo, olha, eu tenho testemunhas de que tudo isso é verdade. E aí o tenente diz, leva ele pra viatura. Eu deduzo, né, que o tenente estava falando isso porque o coronel estava falando isso porque eu não consegui ouvir. Então ele falando, leva ele pra delegacia. Chegando lá na delegacia, alguns policiais pareceram muito preocupados, me pedindo o tempo inteiro para que assim que eu acabasse de registrar o boletim de ocorrência, que eu ligasse para eles, porque eles precisavam de uma cópia do boletim de ocorrência para dar procedimentos aí que eu não faço ideia de quais são. Pegaram alguns documentos meus antes mesmo de eu fazer o boletim de ocorrência, anotaram meu telefone. Um tenente muito solícito, muito gente boa também, me deu o telefone dele e disse assim, olha, me liga, porque a gente vai atrás do seu celular, a gente vai desenrolar para você e tudo mais. Me liga que a gente vai tentar reaver o teu bem. E eu agradeci, entrei, fiz o boletim de ocorrência e foi isso que aconteceu, entendeu? Enfim, já tá batendo aqui 14 minutos de vídeo, quase. E o vídeo ele tá longo mesmo, eu queria pedir desculpa pra vocês. Falei pra caramba, mas eu tentei ser o menos resumido possível. Eu tentei realmente falar fato por fato de tudo o que aconteceu, para que ficasse bem claro. Não estou aqui para me fazer de vítima, também não estou aqui para receber uma ligação depois do candidato ou de algum assessor dele perguntando quanto é que eu quero para manter a situação em off. Eu não quero nada disso, só queria o meu telefone de volta e eu só queria manter a minha integridade física e a integridade física da minha família, porque assim, eu sofri muitas ameaças, fui ameaçado por apoiadores, por seguranças, e a gente sabe que essas pessoas são muito poderosas. E eu temo pela minha segurança, de verdade, não é vitimismo não. Eu temo pela minha segurança, eu temo pela segurança da minha família. Bateram foto minha, bateram foto da minha mãe, bateram foto da minha casa, sabem onde aconteceu a situação.
Então assim, eu pensei, pô, vou fazer esse vídeo porque se eu botar minha cara no mundo logo, pelo menos assim, dá uma inibida da galera que pode tentar alguma represália. E a gente sabe, pô, a gente sabe, sem hipocrisia. A gente sabe que pode rolar, entendeu? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu queria muito que vocês compartilhassem, se vocês pudessem. Compartilha de verdade mesmo. O intuito não é político, não é derrubar. Eu já falei pra todos os meus amigos que pro governo do estado eu vou votar nulo. Vou votar nulo porque pra mim nenhum deles vale a pena. Só que o intuito disso é a minha segurança. Quanto mais pessoas souberem, pelo menos é o que eu penso, quanto mais pessoas souberem, vai inibir possíveis represálias que possam acontecer. O candidato, não estou dizendo que é o candidato que vai fazer isso, mas possíveis apoiadores do candidato podem tentar represálias, e quanto mais pessoas souberem, dá uma inibida, tipo, pô, se a gente fizer alguma coisa, vai ficar na cara de que essa situação aconteceu com o garoto por causa da repercussão do caso lá do roubo do celular. Entendeu? Então, pô, se vocês puderem dar essa força aí de verdade, compartilha mesmo. Eu tô bastante preocupado. Mas enfim, tenho fé que, independente do tamanho da pessoa com quem eu tenha mexido, eu tenho certeza que ele não é maior do que Deus. Eu tenho certeza que quem é por mim é maior do que todos. Eu tenho convicção também que eu não fiz nada de errado. Eu pedi ao candidato para perguntar a ele, e ele autorizou que eu perguntasse. Segundo, eu sou um eleitor, eu tenho direito de fazer meus questionamentos. E por último, eles não poderiam ter roubado meu aparelho celular, roubado o aparelho celular da minha mãe, invadido a minha casa, só aí, sem falar no uso da força, só aí no mínimo há uns 3 crimes cometidos. Mas a gente sabe como funcionam as coisas, então acredito que infelizmente não vai dar em nada. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido aí o vídeo até o final. Quem assistiu, quem puder, compartilha de verdade mesmo, vai me ajudar pra caramba. E enfim, orem por mim, orem pela minha segurança da minha família, e vamos ver o desenrolar dessa história, o que vai dar. Espero que a única coisa que dê é no meu telefone de volta, de verdade. Mas eu acredito que isso é praticamente impossível de acontecer. Principalmente pelo conteúdo que tem lá dentro. Uma hora dessa o celular já deve ter tido um fim. Então eu lamento muito, porque os contatos de todos os meus clientes estavam lá. Eu tinha a sessão de fotografia marcada para hoje. Precisava armar o esquema todo com o cliente, e eu não vou conseguir falar com o cliente porque eu estou sem meu aparelho celular e eu não tenho os contatos dessa cliente. Então, se ela estiver vendo esse vídeo, já sabe porque eu não consegui entrar em contato. Manda uma mensagem aqui no Facebook, por favor. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, e compartilha aí se vocês puderem. Valeu? Foi isso.